Porquê é que entendemos que o tema BIM é uma oportunidade? Cada vez mais vivemos numa sociedade digitalizada, está muito em voga a indústria 4.0 e as engenharias clássicas têm sempre alguma resistência do lado de lá em provar a sua capacidade de renovação, a sua capacidade de inovação e também a sua resiliência. Portanto, o BIM é isto, este conjunto de novas ferramentas que andam a aumentar o rigor dos projetos, que andam a aumentar a capacidade de trabalho colaborativa e cooperativa e, portanto, que andam a permitir entregar edifícios aos promotores, aos proprietários, aos gestores da manutenção, aos facility managers, em melhores condições daquilo que se fazia no passado e que permita também aos utilizadores usufruir melhor dos edifícios, usufruir melhor do nosso trabalho, com mais qualidade, com mais rigor, com menos conflitos no processo de construção, com menos conflitos no processo de projeto e de interação entre os vários agentes do processo construtivo. Aquilo que eu vos venho falar aqui é sobre a importância da normalização, de uma forma geral, e o que é que tem sido feito em Portugal relativamente a este tema. Não existe ainda em Portugal, independentemente do BIM, uma normalização que realmente permita reduzir ou até eliminar alguns retrabalhos que temos ao longo da cadeia. Okay? E assim sendo, é de todo importante começarmos a standardizar taxonomias, processos, workflows, de forma a que possamos aproveitar os trabalhos uns dos outros. Em Portugal foi criada uma comissão técnica 197, foram definidas 4 áreas de trabalho e foram criados 4 subgrupos. O primeiro grupo tem a ver com plano de ação e maturidade. É extremamente relevante nós conseguirmos, por um lado, perceber qual é a maturidade que nós temos cá no país em termos de implementação de BIM, mesmo em órgãos públicos, mas também temos ferramentas que mais tarde as empresas privadas possam utilizar para avaliar a sua própria maturidade. A subcomissão 2 está a fazer um trabalho a nível de sistemas de classificação. Portanto, o LUNEC já tem trabalhado em conjunto com outras entidades, como a FEUP, num projeto chamado PRONIC, muitos de vocês já deverão ter tido contacto, e aquilo que nós queremos fazer é adaptar todo o trabalho que foi feito a nível de PRONIC para uma realidade BIM e criar sinergias entre os dois projetos. Para além disso, este grupo de trabalho tem desenvolvido estudos relativamente ao IFC, de forma a aproveitarmos realmente a estrutura de dados que vai ser criada, em termos de propriedades, e tentar criar uma correlação com aquilo que é a estrutura do arquivo IFC. O subgrupo 3 aborda as questões das metodologias BIM, ou seja, fluxos de trabalho, portanto, workflows, guias de uso, BIM Execution Plans, portanto, um conjunto de documentos vão surgir e vão ser o resultado deste grupo de trabalho, e esses documentos vão realmente apoiar várias entidades depois na contratação do BIM. Por fim, o último grupo que foi criado tem a ver com objetos e propriedades. É muito importante realmente nós conseguimos, por um lado, perceber que propriedades é que os vários objetos que compõem o modelo BIM devem ter e, consoante o nível e os usos que pretendemos ter desse modelo, quais são as propriedades que devem ser incluídas ou não numa determinada fase do projeto. Foram desenvolvidas 5 task forces. Aquilo que se pretende é o seguinte: na primeira task force, BEP, é permitir desenvolver uma minuta de um plano de execução BIM que possa ser disponibilizado e utilizado por todos aqueles que queiram realmente implementar o BIM numa obra específica, quer na fase de projeto, quer em fase de obra, quer em fase de gestão e manutenção. Na Task Force de contratação é realmente desenvolvermos uma adenda para contratos em que realmente queiram contratar o BIM, uma adenda que permita que o modelo possa fluir, vai tendo evoluções, vai tendo aumentos de detalhe de informação, seja geométrico ou não geométrico, mas que realmente possa ser aproveitado por toda a cadeia. Uma terceira task force tem a ver com terminologia, portanto, definir uma lista de usos BIM e de glossário, que para todos os efeitos é a base de todas as outras normas que vão ser desenvolvidas. Uma task force para metodologia de classificação. Por fim, a última task force tem a ver com metodologias de definição de propriedades e de estrutura de dados de objetos. Portanto, aquilo que está a ser discutido, e esta task force já está em curso há 2 semanas, é realmente que nem os próprios fornecedores muitas vezes têm
organizado internamente um catálogo com as várias propriedades, os vários produtos que comercializam. Portanto, é necessário, por um lado, standardizar isso, e já existe um pouco isso nas fichas de certificação do produto. Portanto, não é um trabalho do zero, vamos aproveitar um trabalho existente, mas a partir daí começar a criar documentos que auxiliem quem está a contratar e que muitas vezes não são pessoas técnicas. Portanto, o problema que nós temos internamente em Portugal é sentido um pouco por todos os países, e mais do que isso é necessário começarmos a standardizar essa listagem de propriedades dos produtos que nós usamos na construção e entre países, porque todas as empresas trabalham entre países. Nós temos objetos virtuais que são utilizados nos modelos BIM que são partilhados entre países, portanto tem que haver alguma standardização mesmo entre países, pelo menos na União Europeia. Aquilo que vos trago aqui hoje, que poderá parecer demasiado técnico, é também uma proposta, mais do que uma proposta, é também um divulgar de uma solução técnica que, acima de tudo, prende-se com 3 ou 4 fatores importantes que vão ser na parte da geometria, ou seja, na caracterização do objeto, na definição de soluções que nos permitam transmitir fiabilidade, existência de informação fidedigna, no qual, se bem entendem, baseia-se todo o componente, todo um projeto, tudo aquilo que é a parte de partida do modelo BIM. Este slide só identifica aquilo que vimos cá fazer. No fundo, vimos captar a realidade, transformando-a num vento de pontos, sobre a qual eu posso medir, sobre a qual eu posso vetorizar e posso modelar. Basicamente é isto que se trata. Capturar de forma fácil, precisa e rápida a nossa realidade até chegar, se necessário for, um modelo. Laser scanning dá-vos a geometria, caracteriza tridimensionalmente o objeto. E também tem como subproduto a informação radiométrica. Este fluxo de trabalho é simples, é bastante prático e hoje em dia está muito automatizado. Imagine a riqueza e a qualidade da informação ao dispor, que permite, em diversas fases do nosso projeto, avaliarmos não só na parte do modelo de arquitetura, mas como também nas especialidades, as informações riquíssimas que têm na nossa posse para poder, de alguma forma, evoluir com mais segurança. Porque, reparem, é disto que se trata. É de eu, a qualquer momento do meu projeto, ter a garantia absoluta de eu trabalhar com elementos precisos, rigorosos e fiáveis. Para, na parte construtiva, não temos depois aquelas agradáveis surpresas de chegarmos lá e, afinal de contas, estava 40 centímetros ao lado ou 10 centímetros para dentro. Eu queria, de alguma forma, ajudar-vos a compreender como é que, no nosso caso, nestes fluxos de informação BIM que vocês conhecem, se integra. Num primeiro momento, e referindo e repetindo, na aquisição de informação que permita caracterizar geometricamente aquilo que existe, o que lá está. Isto é o que nós chamamos de as-built. Depois, para levantar das condições locais, da envolvência. No fundo, é saber o que é que lá está. Seja ser a reabilitação ou o que está envolvendo, se for algo novo. Depois, na fase construtiva, onde eu consigo, a qualquer momento, perceber como é que a fase construtiva está a evoluir, como é que eu posso determinar se o controlo está a ser feito de forma eficaz ou não, e vai a cabo o clash detection, ou seja, detecção de interferências. Mas mais do que isto, eu com a laser scanning consigo fazer uma coisa tão simples como perceber se na época X o elemento geométrico que lá havia de estar está ou não está. E para as telas finais, como já vos disse, que é de facto uma ajuda, é atualmente onde mais o laser scanning está a ser usado. Por outro lado, na parte daquilo que é a gestão e a operação de facility management, no fundo é ter informações precisas e fiáveis para as intervenções de manutenção ao longo da vida do ativo. Sou Aruz Gomes, da empresa Infor, que é representante em Portugal do Archicad. O Archicad, a partir desse conceito, que era o conceito do edifício virtual, o desenvolvimento de um modelo que depois pudesse dar origem a toda a documentação que é necessária para documentar um projeto e também que enriquecesse uma base de dados, que é disso que se trata. Quando eu estou a desenvolver um projeto em BIM, estou a construir um modelo, ao mesmo tempo estou a construir uma base de dados que pode ser mais ou menos enriquecida consoante as propriedades que eu coloco nos elementos, por forma a poder aproveitar para poder calcular, ao fim e ao cabo, para poder construir melhor e construir um edifício melhor. Quais são os desafios que se põem à Graphisoft neste momento, ou que ela com que pretende auxiliar a indústria da arquitetura, engenharia e construção? É a questão da colaboração na equipa de projeto, a coordenação na construção e a comunicação do projeto. Okay? A colaboração na equipa de projeto é utilizando o chamado BIM Server, que é a possibilidade que nós temos no Archicad, quando o fornecemos a qualquer cliente, ele ter a possibilidade de constituir um servidor BIM onde uma equipa com vários projetistas possam atuar sobre o mesmo edifício.
A coordenação da construção, a questão do IFC, que para nós tem sido sempre uma cavalo de batalha, temos andado sempre na liderança deste processo, juntamente com a Smart Building, e defendemos o conceito do Open BIM, defendemos o conceito que qualquer empresa, qualquer especialidade pode ou deve utilizar a melhor solução que tem e não ficar condicionada pela solução que o seu fornecedor de software tem e ficando reduzido a isso, ok? Defendemos isto. E para isso temos que ter um formato IFC o mais coerente e consistente possível, de forma a que tenhamos todos confiança na transição de fecheiros entre os vários participantes do projeto. Venho falar-vos sobre fluxos de trabalho. É uma proposta. Falarei sobre fluxos de trabalho e sobre cálculo e dimensionamento de modelos ao nível das várias especialidades da engenharia. Nós não temos um software BIM que resolva tudo. Aquilo que temos são softwares que funcionam em BIM. Então podemos imaginar os softwares de modulação, softwares de arquitetura, existem imensos, estão aqui apenas alguns exemplos. Nós próprios temos também o IFC Builder, que é um modelador BIM. Depois existem as bases de dados e aqui temos o gerador de preços, CIPEC, que contém muita informação para além dos preços, não é apenas preços. Deve o seu nome ao facto de, inicialmente, ter sido pensado apenas para isso, mas aquilo que ele contém, ao fim e ao cabo, são informações relativas a propriedades que permitem efetuar o dimensionamento dos objetos. E, portanto, existem uma série de bases de dados, e existem depois softwares de gestão, softwares de dimensionamento, onde encontramos aqui os vários programas também CIPE. E, portanto, tudo isto funciona como um puzzle que deve encaixar e para que isso aconteça, os softwares que trabalham em BIM devem gozar de uma propriedade que é a interoperabilidade. Vou falar-vos um pouco dos fluxos de trabalho OpenBIM, desta nova tecnologia. Ora, aqui assim, o objetivo é, ao fim e ao cabo, ter um modelo federado, ou seja, o conjunto dos vários modelos. E como é que funciona? Ora, a partir do projeto de arquitetura, o arquiteto publica o projeto de arquitetura na nuvem, que nós aqui designamos pelo BIM Service Center, é um serviço proporcionado pela CIPE. A arquitetura fica assim disponível, pode ser então importada pelos projetistas das especialidades. Os projetistas das especialidades realizam o seu projeto e devolvem, publicam na nuvem o seu modelo. Esse modelo fica então disponível, pode inclusivamente ser utilizado por outros projetistas que precisam de informação, porque sabem que há especialidades que se relacionam e, portanto, a informação passa diretamente através dos ficheiros IFC, portanto, pode então o outro projetista ir lá buscar essa informação, realizar o seu projeto e, de novo, devolver à nuvem o seu modelo. Se houver uma alteração ao nível, por exemplo, da arquitetura, o arquiteto publica o seu novo modelo e os restantes projetistas são notificados, vão verificar se esse modelo tem impacto nas suas especialidades e, se tiverem, terão que rever os seus modelos e devolver de novo o modelo com alteração. O que é este BIM Service Center? Ora, é uma plataforma de colaboração aberta. Ela, ao fim e ao cabo, facilita a comunicação entre os agentes, facilita a comunicação entre programas, permite o controle de acessos, o controle de alterações,
O acesso pode ser feito a partir de qualquer software ou dispositivo. A colaboração realiza-se em tempo real e é também armazenamento seguro. A mim calhou umas aplicações, isto que nós estamos aqui a sofrer na nossa indústria. Trabalho colaborativo, trabalho em equipa, tecnologia ao serviço da indústria e a exigência de uma muito maior eficiência. São os tempos da mudança, os tempos do progresso. Hoje em dia os arquitetos abordam novos campos de concepção, novos campos de coordenação, de gestão de toda a equipa que trabalha numa concepção de um projeto totalmente diferente relativamente a uns anos atrás. A nossa engenharia, igualmente, está sujeita a novos desafios de internacionalização, de modernização, de industrialização. Os engenheiros mecânicos em relação aos engenheiros civis e os engenheiros eletrotécnicos também, mas mais os mecânicos, faz-lhes confusão como é que nós ainda estamos tão atrasados na componente de industrialização. Estamos atrasados porque o nosso produto muitas vezes é único, com mão de obra atrasada e sem possibilidade de introduzir automatização. Esta nova construção 4.0 existe para isso, a automatizar. A construção com novos modelos de negócio, modelos que inclusive são modelos que trabalham fora dos habituais concepção, construção ou projeto, construção, que são modelos de risco, modelos arrojados, inovadores, modelos em que o dono de obra à partida envolve todos os componentes. Também com um trabalho colaborativo e muito preocupados com as construções económicas ou lean ou baratas ou a construção seca, como dizem, acho muita piada aos brasileiros. E por último a operação. Hoje em dia já ninguém olha para o projeto e para a construção sem ver para que é que ele vai servir. O que é que vamos fazer a seguir? Qual é a sustentabilidade deste projeto? BIM é o I dos dados, da informação que tão bem falamos. Mesmo a nuvem de pontos serve para depois ser introduzidos os dados mais à frente. E é uma captação da realidade, tem que ser visto desse modo. A engenharia de estruturas, que é a minha área de especialidade, naturalmente que é uma área que já usa o BIM há muito tempo. Os nossos modelos são modelos paramétricos, baseados em objetos, que há muito que eram BIM, entre aspas. Não era um BIM, a palavra BIM nem sequer existia, e é uma palavra relativamente recente. Aqui podem ver o OBO, que era uma casa-barco, uma casa que foi projetada para ser realmente para flutuar. A casa tinha flutuadores que pousavam em cima de umas vigas de alumínio e que inicialmente foi posta lá à base. A primeira noite o Rio Douro mostrou-se assim um bocadinho zangado e entortou logo a base nesse primeiro dia. A partir daí, por ter entortado a base, como compreendo, isto é tudo estrutura metálica, toda interligada, estas peças não encaixavam, não era? Teve que ser feita uma remodelação do projeto, que só foi possível com o levantamento imediato de como é que a base estava e o que se tinha que fazer para ajustar as peças metálicas, e tiveram inclusive que se construir novas. Isto tudo em interligação diária, durante uma semana, entre o modelo, fabrico de estrutura metálica e obra. A mecânica elétrica e hidráulica. Podem ver também aqui uma animação daquilo que hoje em dia é essencial, que é fazer uma compatibilização de todas as especialidades. Na construção, um exemplo também, que trouxe aqui, que é o exemplo do MAT, do Museu de Arte e Arquitetura e Tecnologia em Lisboa. Vê aqui uma pequena animação de todo o trabalho que foi feito de compatibilização de todas as especialidades e arquitetura, mas foi feito muito mais do que isso. Aqui estão pequeninas amostras daquilo que foi feito lá. Uma era dos diversos modelos todos que foram criados, todos os RFIDs, que eram os pedidos de esclarecimentos, eram todos feitos em cima do modelo. Portanto, em cima do modelo era perguntado um esclarecimento, quer ao projetista, quer ao dono de obra, e também a gestão de todas as equipas de trabalho, onde é que estavam e o que é que estavam a fazer através do sistema de coloração em cima da base de dados, um sistema de incompatibilização, a própria gestão logística do estaleiro foi feita em modelo. Estávamos muito condicionados de espaço e não o conseguíamos fazer. E por último, as infraestruturas. Este é um dos mitos que aparece no BIM, porque a palavra building
a primeira letra do acrónimo, muitas pessoas confundem-na com edifício. Não é edifício, é construção. Esta é a área que neste momento está muito forte. Aqui é que está o dinheiro. São muitos milhões que estão investidos em infraestruturas e a Europa está neste momento preocupada com a implementação do digital nas infraestruturas. Em Portugal eu acho que existe bastantes empresas, bastantes pessoas a fazerem aplicações extraordinárias. O que às vezes não tem é comunicação umas com os outros e às vezes não tem visibilidade. Portugal teve uma implementação de baixo para cima. A indústria é que está a impulsionar isto. O governo ainda não disse uma única palavra sobre BIM. Há imensos eventos que têm sido feitos, que têm ajudado a espalhar este conceito, a espalhar a novidade. A formação e as iniciativas académicas cada vez são mais e cada vez estão mais consolidadas. Há grupos de interesse que levaram naturalmente à criação do Comitê de Standardização CT197, que há pouco se falou, que é um dos principais. Os donos de obras estão a querer fazer as suas primeiras experiências de contratação. Estão a pedir isto. Qual é o rumo que isto está a ter? A indústria está realmente a organizar-se em clusters. Existe agora um cluster da construção e associações, coisa que não estávamos muito habituados a ter em Portugal. E com muita dificuldade o fazemos. Os eventos estão a deixar de ser focados muito no software e passam a ser focados no hardware. O Internet das coisas é um exemplo disso. A cada vez mais a monitorização, não só estrutural, a monitorização de tudo a ser bebido para dentro do modelo é o novo passo que nós estamos agora a dar. Portanto, cada vez mais estamos a ir para a área tecnológica. As iniciativas de formação estão a ser requeridos perfis. Começa a haver necessidade de perceber o que é que são os perfis e o que é que cada um deles faz. O mercado está a exigir BIM. O mercado está a exigir BIM. Não há nenhum dono de obra que faça uma obra acima de 10 milhões que não exija BIM. As nossas autoridades, o nosso governo, naturalmente vão alinhar-se pelo que se está a fazer na Europa. Venho falar um pouco da experiência que temos de 4 edições completas do curso BIM. Todos nós já sabemos que há necessidade de aprender coisas novas, há necessidade de saber fazer coisas novas e novas formas de relação, porque BIM não é só, e não é de todo software, é colaboração, é metodologias de trabalho e, portanto, é preciso formar as pessoas. Nós fizemos uma unidade curricular virada para faça-se um trabalho. E essa unidade curricular, como nós éramos os docentes e nunca tínhamos feito o trabalho, nós, ao mesmo tempo que os alunos faziam o seu trabalho, nós também fizemos. Há aqui que elencar porque que esta unidade curricular foi importante para a gênese do curso BIM. Primeiro foi o tal laboratório experimental, em que, sem grandes responsabilidades, uma formação dentro de um meio académico protegido, nós podemos experimentar. Foi basicamente isso. Os alunos também, com uma postura extremamente aberta desde o início e com conhecimento da situação, pudemos dar-nos ao luxo de inventar algo novo. Portanto, a prova de conceito estava feita. E, sabendo que havia lacunas no conhecimento profissional e sabíamos, nós tínhamos a visão que isto ia ser importante e acaba por estar a ser, e estava uma tempestade perfeita para fazermos um projeto de ensino ligado à Ordem dos Engenheiros para profissionais. Pronto. Os objetivos são, de facto, criar competências para a gestão BIM, aquilo que é o also known as BIM Manager, que o Lino disse muito bem, não existe uma definição do que é um BIM Manager, ou de um BIM Coordinator, ou de um BIM Model universalmente aceite, mas sabemos que existe mais ou menos uma escala desde a gestão até ao trabalho operativo da criação de modelos e não é necessariamente feito pela mesma pessoa por razões logísticas e, portanto, tentamos que formandos que vêm cá com objetivos diferentes de obter a posição de BIM Manager, um engenheiro de estruturas que pratica engenharia de estruturas e que quer continuar a fazê-lo e não andar a gerir processos BIM, vem aqui perceber qual é a tomada pela qual se vai ligar ao processo, qual é a peça do puzzle na qual se encaixa.